Olá, eu sou Ricardo Moraes, médico cardiologista e diretor médico aqui na AFIA, direto do Congresso Brasileiro de Diabetes aqui no Rio de Janeiro. Hoje com um Glicast super especial. Tenho a honra de ter duas convidadas especiais que vão contar uma história muito inspiradora para a gente. Para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente, é um convite ao conhecimento, uma história de uma paciente, de uma pessoa que tem um diagnóstico, como muitos que estão vendo, ouvindo a gente, de diabetes mellitus. Bom, primeiramente queria agradecer a dona Carmen Wills. Muito obrigado. É um prazer meu de estar aqui e poder ser entrevistada por você. Queria agradecer também a Letícia Martins, que é jornalista e que vai ajudar a gente, autora de um livro super importante para quem é diabético e quem não é diabético também, de uma história da dona Carmen. Muito obrigado, Letícia. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no Glicast para batermos um papo sobre esperança, sobre vida. Muito obrigada. É isso, eu acho que esse é um ponto importante. Bom, vamos primeiro descobrir quem que é a dona Carmen. Conta pra gente. Bom, eu sou catarinense, né? Nasci em Blumenau e depois vim para o Rio para estudar. Aqui foi que eu fui diagnosticado. E depois de 3 anos eu me casei e fui morar primeiro em Volta Redonda, depois em São Paulo. E estou aqui podendo dar essa entrevista depois de 75 anos de diagnóstico, né? Então a senhora tem 75 anos, diagnóstico de diabetes. De diabetes. Olha aqui. E a senhora está com quantos anos hoje? Eu já sei, mas quero que a senhora fale. 94 de idade, porque eu tinha 19 em 1950, né? Eu estudava aqui. Então a senhora No teve Bennett. diagnóstico de diabetes em 1950. Sim. Eu queria que a senhora contasse como é que foi esse diagnóstico. O que a senhora ouviu à época dos médicos? Porque a gente sabe que o conhecimento naquela época era totalmente diferente, o tratamento, obviamente, é totalmente diferente. Mas como é que foi esse diagnóstico? O que falaram para a senhora? Pois é, eu mesma pouco sabia sobre diabetes. A minha avó materna era tipo 2, né? Então eu ouvia falar que ela era diabética e que não comia açúcar. Porque eu morava em Lages, de vez em quando eu ia visitar a minha avó, então eu sabia isso sobre diabetes. Quando eu fui diagnosticada, primeiro eu passei por aquela grande dificuldade dos sintomas, né? Muita sede, muita fome. Eu estava interna no Colégio Bennett, aqui no Rio, estudando. Aí comecei a ficar desanimada, queria fazer vestibular para medicina, mas já não estava conseguindo estudar muito. Então fui piorando, piorando. E quando eu já estava em pré-coma, eu fui levada para o hospital e no mesmo dia eu fui diagnosticada como diabetes juvenil na época, né? Olha, E o médico era um endócrino muito brilhante e logo ele identificou o que era. E eu fiquei internada por um mês, mas como eu estava me sentindo tão mal, eu me senti aliviada quando soube que estava sim. com algum diagnóstico, né? Porque eu pensei até que fosse uma coisa pior, mas não tinha muita noção, não. Eu não achei que depois de um mês eu ia sair do hospital e estava tudo resolvido. Estava curada, entre aspas. Curada, né? Achando que era só aquela fase ali. Mas depois eu fui tomando conhecimento e eu aceitei. Bem, porque eu tenho fé em Deus e eu sou otimista, e então eu acho que me ajudou bastante. Eu não tenho dúvida, por isso que a senhora está aqui com 94 anos Sim, e a gente vai falar o porquê que a senhora está no Congresso, podendo dar esse testemunho para a gente, né? sim. Eu acho que é super importante essa fé, esse Uhum. conhecimento e principalmente acreditar. Eu acho que esse é um ponto importante. Sim. E perguntar então para você, Letícia, como é que você soube da história dela? O que te inspirou a escrever esse livro em parceria com ela? Contar essa história para outras pessoas. Perfeito. Eu sou jornalista da área da saúde há mais de 10 anos e eu lancei uma revista chamada Momento Diabetes, junto com uma outra jornalista, Bianca Fiore, em 2016. E foi quando a gente conheceu a Carmen.
E a Carmen apareceu na primeira edição. A gente tem uma seção nessa revista chamada Diário de Bordo, né? E eu confundi porque a gente está lançando um livro chamado Diabetes a Bordo. E o Diário de Bordo é a história das pessoas que têm diabetes. Então a revista sempre trouxe essas histórias inspiradoras. E quando a Bianca conheceu a Carmen, né, numa bicicletada, num pedal, né, fazendo atividade física, já com longos anos, tinha 86, se eu não me engano, aí a conta, com diabetes, a gente se surpreendeu. E aí ela foi para a revista para falar sobre essa jornada dela. E o ano passado, quando nós estávamos num evento em São Paulo, para muitas pessoas com diabetes, a Carmen foi no stand. E as pessoas, no stand da Momento Diabetes. E as pessoas passavam lá e via aquela senhora, olhavam, quem é ela? Eu falei, é a brasileira que vai fazer 75 anos de diabetes. E, Ricardo, mães saíam correndo para buscar os filhos para irem no stand conhecer a Carmen. Então, essa cena me deixou assim, extremamente emocionada, porque para a gente que é jornalista, conhecer essas histórias é poder levar a vida a outras pessoas, né? A gente sempre fala que informação salva, que informação é remédio, né? Então, quando eu vi essa cena, a Carmen nem tinha se dado conta, ela ficou quietinha ali no stand, apreciando o movimento, mas as mães indo lá na outra sala onde estava tendo recreação, trazer os filhos, os profissionais de saúde passando por lá querendo conhecê-la. Então, ali que eu imaginei que um livro seria importante, né? Então, já fiz o convite para ela, ela gentilmente aceitou, e acho que a generosidade da Carmen, da família da Carmen, de contar a história, não só a história de vida, né? Porque são 94 anos, mas a história com foco no diabetes, que tem tantos desafios, dores por trás também, porque não é fácil ter uma hipoglicemia, conviver com quem tem, mas também as alegrias de passar por tantos desafios lúcida, né, com energia, fazendo atividade física, conversando, contando como foi sobreviver e viver a tudo isso, né? Então acho que o livro ele veio para ajudar a compartilhar essa história para muitas pessoas. E é um marco, porque como Carmen sempre fala, daqui para frente a gente vai ter cada vez mais brasileiros e pessoas no mundo todo vivendo de forma tão longeva com diabetes, né? Excelente, eu acho que é isso. Aqui é, vamos dizer, a materialização da jornada do diabetes no Brasil, né? Da história do diabetes no Brasil, de como é que foi cuidado, lógico, numa pessoa que possa contar toda essa mudança, essa história. E é isso que eu ia perguntar para a senhora. Com certeza a senhora, né, não usava um implante há 1950. Como é que foi essa evolução de tratamento de insulina de origem animal para o que a senhora está vendo hoje? Foi tremenda a mudança, porque praticamente durante 30 anos eu não tinha muito recurso, a não ser fazer o exame de urina e, eventualmente, eu ia no laboratório tirar sangue para ver como é que estava a glicemia, mas também não podia estar toda hora, né? Levava 4 dias para dar o resultado. Então, era uma coisa assim que eu ficava boiando, eh, mais vivendo pela fé do que por recursos, né? E o exame de urina também, quando avisava que estava com muito açúcar na urina, já tinha passado o período de glicemia alta, às vezes já tinha até baixado, já dando hipo, né? E, na verdade, a insulina não fazia muito tempo que tinha sido descoberta, né? É, certo. Então, no Brasil já não havia muito, assim, e não eram todos os médicos que conseguiam identificar o diabetes juvenil, né? Porque não acho que nem era muito conhecido. Sim, na Os verdade, conceitos ainda foram assim. mudando, né? É, E a Carmen nasceu, quando a Carmen nasceu, a insulina tinha sido descoberta há somente 10 anos. é, No Canadá, né? no É, Canadá, podemos dizer assim que, como ela teve diabetes aos 19 anos, foi sorte ser diagnosticada já com essa idade, porque aí ela pôde ser tratada, né? é, Então, olhar para essa história da insulina, é olhar para a história da Carmen, é olhar para a história da evolução da insulina, né? Que a É, insulina representa a vida. toda a história, né, da evolução do que a gente vive hoje, de insulinas sim, muito mais modernas, né, sem dúvida. sintéticas e que diminuem muito mais a reação imunogênica que a gente via com as Exato. insulinas De de origem origem animal. animal, né, porcina, bovina, e é outra história, né, outra mudança e a gente está vivendo hoje também, e esse congresso representa muito disso, um novo paradigma no tratamento, né, também, tanto de acessibilidade, de informação, de educação, de devices, de aparelhos, né, que ajudam a esse tratamento, a gestão
da doença, porque aqui no Glic a gente fala muito isso. O paciente que é diabético, principalmente o insulino dependente, ele tem uma série de tomadas de decisão ao longo do seu dia, né? Se ele Sim, vai contar o carboidrato, se ele vai tomar mais insulina, menos insulina, se ele está passando mal, ele tem que fazer a autogestão do cuidado sim. para poder ter uma longevidade, para poder ter uma qualidade de vida, né? E eu não deixo de lembrar da minha irmã, que ela é pioneira da nutrição no Brasil, até tem uma sala aqui no Rio com o nome dela, E, em homenagem a Liselotte Heschel Ornelas, e ela me ajudou muito na parte de alimentação, porque na época a alimentação era primordial, porque ela já me ensinava a cuidar dos carboidratos e disso, e me aconselhava a tomar água, isso tudo que Essa era aqui é a irmã necessário, dela. né? olha que lindo. Então, tinha muita gratidão por ela, porque ela também me acompanhou bastante e me ajudou muito nessa época. Inclusive, ela era uma pessoa também animada, assim, que me ajudava a levar as coisas com bastante coragem. Acho que a senhora trouxe um ponto super importante, que esse é o pilar, né, do tratamento, é a É, dietoterapia, né, a alimentação. Lógico, a gente tem exatamente. muito mais acesso a medicações, alimentos com melhor qualidade, Sim, diferente do que tinha, mas o poder de um profissional de saúde, né, um nutricionista, um sim. nutrólogo, que Aham, orienta, que faz toda essa gestão, é sim. super importante até hoje e é um dos pilares mais importantes, né? Uhum, E, Ricardo, uma coisa interessante, você falou da evolução da tecnologia. A Carmen também acompanhou, assim, quis usar a tecnologia, né? Que eu acho que também é uma inspiração, porque na idade dela, hoje ela tem 94 anos, ela usa o celular, ela acessa aplicativos e ela já acompanhou a tecnologia desde sempre. Então, isso é inspirador também para mostrar que, com a sua, né, o seu interesse em conhecer, você pode aprimorar ainda mais o tratamento, né? Então, uhum, acho que muito isso dela usar a tecnologia, de querer se informar, de querer se atualizar, também está muito envolvido com a qualidade de vida que ela tem hoje, né? Então, acho que a gente hoje tem muita sorte de termos o conteúdo mais acessível. O Glic, por exemplo, que disponibiliza esse conteúdo na palma da mão das pessoas, né? Então, usar isso é fundamental, né? E Carmen, por exemplo, mostra muito isso no livro. A gente fala sobre tecnologia para inspirar mesmo, que a tecnologia é amiga, né? Ela não tem que ser um bicho de sete cabeças para as pessoas. Então, acho que esse é um destaque importante. Acho que a tecnologia ajudou ela a chegar longe. Excelente. sim, Eu acho que você trouxe o exemplo que a gente acredita muito, né, dentro da Glic, como a tecnologia muda, né, suporta esse dia a dia do paciente, suporta a vida do médico também, para suporte à decisão, mas ela está cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? E Sim. não evoluir com a tecnologia, muitas vezes é deixar de ter acesso à informação, que é o principal, mas ter acesso a suporte que possa ajudar a colaborar com a sua qualidade de vida, né? A sua sim. longevidade, vários outros aspectos. Eu Excelente. que creio em Deus, eu acho que Ele capacita as pessoas também para essas grandes descobertas, para essa evolução toda e para o bem, né? Porque tem muita gente que Que usa evolui para o mal. a ciência e outras coisas para o mal, né? E a gente tem esse benefício de pessoas que têm interesse em estar colaborando para o bem-estar, para a saúde das pessoas, né? Que é maravilhoso. Então, E a para a gente só tem família, que né? apoiar e bater palmas, né? Sim. E usar. E usar, E né? a tecnologia para sua família, quanto foi importante, né, Carmen? A Também sua família poder acompanhar na tela do celular é, o que você está sentindo, assim, não exatamente o que, né? Porque só quem tem diabetes sabe o que é Exato. ter uma hipo ou uma hiper, né? Mas para sua família fez bastante diferença também, é. né? Porque quando eu era jovem, não tinha celular, Uhum. tinha só telefone público que você não tinha nem como usar quando saía, ficava com hipoglicemia, ficava perdida, né? Olha só. E também não podia prever, porque eu dirigia, eu sempre gostei de dirigir. Antes de ser diabética, com 18 anos, eu já tinha tirado a minha carta. Eu fiquei com 19, aí eu dirigia, ia para lá e para cá, mas muitas vezes eu tive problemas porque acontecia e eu ficava perdida. Não Total. tinha como saber. É, a minha família, eu digo sempre, tem as mães pâncreas. Para mim foi a família pâncreas, né? Porque cuidava. E meu marido foi excelente, porque ele sempre me acompanhou, sempre me ajudou, e isso é muito importante também, né? E procurava ver as coisas que estavam acontecendo para poder A senhora trouxe um evoluir, ponto, né? e uma pessoa que estava aqui atrás, né, perto da gente, é a filha da senhora. Também, Como é que é essa história?
engravidado, né? Sendo diabético, naquela época, com desconhecimento, com uma gestação numa paciente diabética. Pois é, eu tive duas filhas e, inclusive, uma das advertências do médico foi de que eu não engravidasse, né? Então, Depois eu fiz duas cesáreas. Depois da segunda, eu passei pelo laqueamento, porque o médico disse, 3 cesáreas vai ser muito, não sei o quê. Mas daí eu já estava em São Paulo, né? Então, eu encerrei ali. Hoje eu sou bisavó. que lindo. Tenho um bisneto já de 16 anos, jovem. E a alegria da minha vida, ter a família, né? E foi possível. E sempre correu bem, porque com o diabetes equilibrado, a gestação foi excelente, as duas foram cesárea, não tive problema nenhum. E outro ponto que foi negativo foi que não me deixaram amamentar. Olha só. Eu sofri mais, às vezes, do fato de não poder usar o que estava acontecendo com a mama do que com a cesárea em si, né? Você vê a evolução do conhecimento, a gente não sabia Tudo também. também não sabia, Sim. exatamente. Não sei porque alguns que tiveram. E depois eu fiquei surpresa quando eu conheci a Areta Mergulhão, que foi a primeira que me falou assim de perto que teve filhos sem cesárea, porque e acho que hoje também já há mais, por causa dos recursos, há Sim. pessoas que já estão diabéticas que estão tendo filhos sem precisar da De cesárea, porque cesárea. antes era a única opção mesmo, por desconhecimento e controle durante Exatamente. o periparto, né? Exatamente. A gente também, uma coisa importante que eu queria que a senhora, também como um símbolo de vitória pessoal, e importante também de conscientização das pessoas, a gente está no Outubro Rosa, e a senhora teve um diagnóstico de câncer de mama. Sim. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que foi. Pois é, eu descobri por a palpação, eu mesma me cuidando, né? Que sempre eu procurei fazer meus exames e a minha endócrina também sempre pedia todo tipo de exame e tudo mais. Então, eu fui diagnosticada, graças a Deus estava no começo ainda, mas tive que passar pela cirurgia, pelo tratamento de Radioterapia, químio. radioterapia e quimioterapia. A quimio naquela época ainda era bem desagradável. Eu lembro que eu comprava o tal do Zofran, que botava dentro da quimio para aliviar o sintoma, o mal-estar que vinha depois, né? Mesmo assim, e com o diabetes foi um tempo bem complicado. Até a Letícia pôs lá no livro que o ontólogo, quando falou que eu estava curada, ele disse, de câncer a senhora não morre, agora cuide do seu diabetes, porque ele estava bem, na época estava bem difícil o controle, Sim, porque né? a quimio mexe com o corpo todo. Muda totalmente o metabolismo. De todo mundo. Mas também a tecnologia ajudou, né? Porque o tratamento com a quimio, com tudo que antigamente as pessoas às vezes nem sobreviviam, né? Com certeza. E para mim foi tranquilo. Mais um exemplo. Mais um exemplo do que a tecnologia e a ciência podem fazer, né? É isso. Por isso que a senhora está aqui contando essa história Estou para a gente. aqui, e você é cardiologista, Sim. a minha médica pede todos os exames. Faz um mês, mais ou menos, que eu fiz o exame todo do coração. Tudo tranquilo, eu não tomo medicamento nenhum, né? Olha que lindo. Só insulina. E está super bem. E aí ela falou, o fígado tá bom, o rim tá bom, o coração tá O bom. coração tá bom, é o mais Os importante. exames dá tudo na média, assim, sabe? Graças a Deus. Ricardo, é interessante como a história da Carmen é cheia de nãos. Não pode ter filhos, não pode amamentar, não vai viver muito tempo, Exatamente. né? Não vai conseguir controlar o diabetes, porque não temos tantos recursos assim. E ela foi superando todos esses prognósticos, Agora só né? dá sim. Agora só dá sim. Tá bom? Sim. Tá bom? Sim, todos. E é interessante porque a pessoa que tem diabetes, ela recebe muitos nãos e muitos olhares negativos, né? Sim. Então, ela saber que ela pode driblar tudo isso, vencer, por isso que aqui no livro a gente destacou isso, 75 anos superando o diabetes, porque para além da convivência, é uma superação, Com né? certeza, diária, né?
diário diante de tantas pessoas que ainda não sabem o que é ter diabetes, tem tantos preconceitos, mitos, né? Então é superar os nãos que a vida vai trazendo, né? E o diagnóstico de câncer também é um peso a Sim, mais, né? Que a sociedade tem em relação a essa doença que é cada vez mais prevalente, né? Então é transformar os nãos em sims. Eu, desde criança, eu tinha vontade de ser médica. Tanto que em Santa Catarina eu fiz o ginásio, lá não tinha o científico, eu vim para o Rio justamente para fazer o científico. Mas não foi o diabetes que, essa parte do coração, mas não do coração que você trata, o coração aqui de dentro, que eu era bem cotada, assim, eu já estava noiva quando fiquei diabética, mas depois o noiva até atrapalhou bem a situação lá. Mas depois, mas não o diabetes. E aí, porque eu me casei, acabei ficando, estudando mais aqui no Bennett mesmo, acabei ficando na área de ensino, de pedagogia, e fiquei médica de mim mesma também, né? Sim. Porque eu sempre apreciava tudo que se falava da medicina, e aí foi, me ajudou também a me E essa cuidar, medicina né? da senhora deu certo, porque a Deu, senhora está deu super certo. bem até hoje. Não me deram diploma, mas pelo menos ainda estou aqui, né? Deveria dar o diploma de honra ao mérito, com certeza. Vai receber o diploma de 75 anos de É diabetes isso que tipo eu ia 1. falar, te perguntar. Então, por que a dona Carmen está aqui no Congresso Brasileiro de Diabetes? Então, estamos vivendo um marco histórico, né? Ela foi convidada pela doutora Lenita, que é a presidente do Sim. Congresso da SBD, porque ela é a primeira pessoa a receber a medalha de 75 anos de diabetes tipo 1 aqui no Brasil. Então, essa medalha existe, né, pela Sociedade Brasileira de Diabetes desde 1970 e é a primeira vez que alguém vai receber. Já temos muitas pessoas com mais de 50 anos recebendo essa medalha, ainda bem. E agora, o Marco, a Carmen será a primeira com 75 anos. E estaremos acompanhando e torcendo para que muitas outras pessoas atinjam essa marca e ultrapassem, né, Carmen? Que é bem Sim. possível. A Carmen descobriu com 19 anos, muitos descobrem ainda na infância, Sim. né? É, aí tem muito mais chance de ir bem mais longe, né? Bem mais Sem longe, dúvida, queremos conhecer essas histórias, queremos fazer tantos outros livros, Com né? certeza. Contar mais, fazer mais entrevistas, porque é possível viver longamente com diabetes de forma saudável, né? É essa mensagem que nós trazemos no livro e com a presença da Carmen aqui no Congresso. Sim, gente. Eu queria agradecer. Eu queria que a senhora, então, deixasse uma mensagem para quem está vendo, quem está ouvindo a gente, sobre essa história de vida que a senhora tem de diabetes. A mensagem que eu costumo dizer é uma palavra de esperança, né? Porque há possibilidade, é possível, é só se cuidar para poder também cuidar dos outros, né? E viver com alegria, que é muito importante. Muito obrigado. Letícia, eu queria que você também deixasse um recado e falasse sobre o livro também. Ah, foi perfeito, muito obrigada. Eu quero dizer que informação é privilégio. Você poder ter acesso à informação, você poder mudar o curso da sua vida sabendo mais do que você sabe atualmente. E é um prazer, como jornalista, ajudar a levar essa informação que salva vidas, né? E para isso a gente conta com os profissionais de saúde, os médicos, e também com as pessoas que convivem com diabetes. Então, para que as pessoas saibam que ter informação é como ter um remédio que ajuda a controlar o diabetes. Então, contar com a informação confiável, buscar informação nos canais corretos, como esse podcast, como a nossa revista, o livro, né? E gostaríamos de convidar todos para ler o livro, porque é uma história. Aqui está escrito assim: uma trajetória real de fé, disciplina e bom humor, né? Então, queremos mostrar também que o diabetes não precisa ser um fardo, né? Que é possível ter uma vida leve. Então, leia um livro da Carmen, ele está disponível no nosso site, Ricardo, que é o site da Momento Saúde Editora.com.br, ou no site da revista, que é momentodiabetes.com.br. Por enquanto, só a versão impressa, né? Que a Carmen está percorrendo vários eventos, vários lugares para divulgar o livro, e depois, em dezembro, teremos a versão digital também. Então, é uma história de vida e de saúde, de esperança. Sim. Bom, queria agradecer novamente, queria agradecer quem está vendo e ouvindo a gente, que ouviu essa história tão inspiradora, que eu tinha certeza que ia ser. Queria convidar vocês para continuar acompanhando o Glic Diabetes. A gente está em todos os canais de rede social, no Instagram, Instagram @Glic Diabetes, no YouTube. Siga a gente, faça perguntas, tire suas dúvidas, mandem mensagens para a dona Carmen. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigada. E podem seguir a Obrigada. Carmen no Instagram, porque é ela que lê a maioria das mensagens, que ela responde. Eu falo a maioria, porque agora tem muita mensagem, né? Ela é Então famosa. pode seguir a Carmen. É o Wills Carmen, né? Sim. Wills Carmen. E Uhum. siga também o Momento Diabetes para vocês conhecerem mais sobre o nosso projeto. Com certeza. Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.